Os programas da Gente de Paz costumam começar por um cartão que diz o título do programa. Mas acontece que hoje estamos a gravar em direto. Quer dizer, é no preciso instante em que eu estou a falar aqui diante das câmaras que os meus amigos telespectadores me estão a ouvir. E, portanto, o cartão não é preciso, eu digo, é melhor eu dizer por palavras o tema. Vamos falar de sebastianismo. Sebastianismo. Como sabem, agora é um tema que está muito na moda, fala-se de sebastianismo por tudo e por nada, e penso que hoje é um dia indicado para falar nisso. É o dia 10 de dezembro de 1978. Exatamente hoje, faz 400 anos, numa manhã do dia 10 de dezembro de 1578, que o rei de Marrocos mandou entregar aos embaixadores portugueses a ossada e os restos do rei que tinha morrido 200 anos antes, tinha morrido 2 meses antes nos areais de Alcácer Quibir. Os nossos emissários lavraram um recibo dos tristes despojos, recibo que está em Simancas, no Arquivo de Simancas, próximo de Salamanca, e nesse manuscrito, um pequeno retângulo de papel, há vestígios de lágrimas. Era realmente o epílogo pungente de um drama. Não se sabia ao certo como o rei tinha morrido, dizia-se muita coisa, ainda hoje se diz tanta coisa. Em todo caso, podemos formar mais ou menos uma ideia, porque na batalha esteve muita gente que escreveu. Segundo uma versão, já tudo perdido, quando o rei, acompanhado por um bando de cavaleiros muito fiéis, percorria o local da batalha com escaramuças aqui e ali, acabou por um cavaleiro propor a rendição e levantou um lenço branco na haste de uma lança. Mas os mouros alárves, que eram as tribos mais primitivas, mais buçais, não perceberam o sinal da rendição, julgaram que era um indicativo a pedir reforços, caíram sobre Dom Sebastião e os seus companheiros e mataram-no. Segundo um outro autor que esteve na batalha, no espanhol, Frei Luís de Oquexeda, as coisas não foram bem assim. Realmente os últimos sobreviventes, entre os quais o rei, entregaram-se a um bando de mouros, mas depois veio outro bando, disputaram quem havia de ficar com os cavaleiros, que é claro, eram grandes fidalgos, portanto, tinham belíssimas armaduras bordadas de ouro e prata, e disputando, enfim, os prisioneiros acabaram por matá-los. Há um cronista português, que é Frei Bernardo da Cruz, que dá uma outra versão em que talvez não seja verdadeira, mas mostra em que conceito se tinha a virtude. Diz que o rei realmente deixou-se aprisionar, e é claro, e mal se viu o prisioneiro, caíram todos sobre ele, um a arrancar-lhe uma peça da armadura, outro outra peça, e quando tentaram desnudar o rei, levado pela sua natural honestidade, porque nunca tinha consentido nem sequer que um criado, por mais familiar que fosse, lhe visse os pés, o rei recusou-se a deixar-se despir e por isso o mataram. Bom, em todo caso, há inúmeras versões, mas sempre à volta disto. Nos últimos momentos, as pessoas que o cativam acabam por matá-lo. A verdade é que nenhum fidalgo português disse que o viu morrer, e também há explicações para isso. Segundo a moral cavalheiresca da época, era uma desonra ver morrer o seu rei sem morrer por ele antes do próprio rei morrer. E, portanto, o fidalgo que dissesse eu vi morrer o rei estaria desonrado,
Por isso, ninguém disse que o viu morrer. Mas a verdade é que vários cavaleiros foram prisioneiros, que andaram junto dele até ao último momento, e quando o rei de Marrocos perguntou onde estava o cadáver, apareceu um pajem, um guarda-roupa do rei, um jovem que disse que sabia perfeitamente onde estava o cadáver. Tinha ficado próximo de um rio. O rei mandou logo lá esse rapaz, que era um Sebastião de Rezende, e efetivamente nesse local estava o cadáver de um jovem completamente nu, porque os mouros que tinham vindo pilhar o campo de batalha tinham levado todas as peças da armadura. Esse jovem foi carregado, atravessado sobre uma besta de albarda, ataram-lhe as mãos com um sarrafo para que as mãos, abanando, não espantassem a andadura da besta, e assim foi levado até à tenda do rei de Marrocos e ali ficou a noite inteira. Foi um triste fim para um príncipe que, poucas horas antes, se reputava invencível e que acreditava que bastaria que os mouros o avistassem para que aterrados fugissem todos numa debandada. Eu falo nisto porque vários telespectadores me têm escrito estranhando que neste ano de 78, aniversário de Alcácer Quibir, eu não tenha ainda evocado a figura do rei cavaleiro de Dom Sebastião. E em várias dessas cartas, eu não contei, mas bem uma meia dúzia delas, encontro uma frase que, por vir repetida, suponho que corresponde a qualquer lugar comum que os meus telespectadores devem ter lido em algum livro. Dizem que Dom Sebastião é o símbolo das virtudes da raça. E era sobre esta frase que eu gostaria de conversar um pouco convosco. Bem, primeiro, é claro, a frase símbolo das virtudes da raça, a própria fórmula, se presta a muitos comentários. Raça, como sabem, não, o povo português não é raça nenhuma. Somos um povo com certas características, algumas são virtudes, outras são defeitos. Em todo caso, um povo diferenciado, com caracteres que definem nitidamente uma individualidade, mas é claro que não somos uma raça. Há raças humanas, sem dúvida, mas nós somos apenas um povo europeu que não somos uma raça. E se Dom Sebastião pode ser considerado um paradigma, um exemplo das qualidades médias do homem português, era isso que eu hoje gostaria de analisar, de meditar, de conversar assim numa cavaqueira de domingo com os meus telespectadores. Eu penso sinceramente que não. Penso sinceramente que não. E também várias dessas cartas me dizem Dom Sebastião perdeu a batalha, mas se a tivesse ganho, seria hoje um dos mais gloriosos reis de Portugal. E, portanto, nós estamos a ser injustos para com um homem que, de qualquer maneira, deu a sua vida pela pátria, porque, insistem, se tivesse saído vitorioso e vencedor de Alcácer Quibir, seria um dos nossos grandes reis. Ora, eu peço que as pessoas, ao pensarem em história, abdiquem de fábulas e de fantasias. Alcácer Quibir perdeu-se, mas não se podia ter ganho. Essa tentativa de edificar um império no norte da África tinha começado muito antes de Dom Sebastião. Ela começou precisamente em 1415, quando Dom João I conquista a cidade de Ceuta. Devo-lhes dizer que os portugueses nunca conseguiram dominar efetivamente nenhuma região contínua, territorial, no norte da África. Eles tomavam
as cidades, depois ficavam lá dentro fechados, nas muralhas em que tinham que se defender constantemente das arremetidas incessantes dos mouros, que eram numa superioridade numérica imensa. Essa guerra de Marrocos é a mais longa guerra de toda a nossa história, fez milhares e milhares de mortos. Ela dura, a luta do português nos parapeitos das fortalezas africanas dura desde Dom João I até o abandono da última praça, já no tempo do Marquês de Pombal, e houve constantemente guerra em África. Quem folhear os velhos livros das famílias vê que não há família nenhuma que não tenha perdido 1, 2, 3, muitos filhos em Ceuta, em Arzila, em Alcácer Seguer, nas outras povoações, não me ocorrem agora os nomes de todas elas, estou a gravar à noite, e à noite a memória não é tão pronta como durante o tempo matinal, mas foi uma longa guerra que teve sempre o mesmo resultado. Fechados dentro das muralhas das suas fortalezas, os portugueses nunca conseguiram construir um império norte-africano. Mas mais, sabe-se que Dom Sebastião, quando teve o seu plano de ir conquistar o norte da África e fazer ali um grande domínio português, já havia muitos velhos fidalgos com muita experiência que tentaram dissuadi-lo. E não só velhos fidalgos portugueses. Há um documento que eu considero extremamente impressionante, que é o parecer de Cide Mussa. O Barbosa Machado transcreve-o, encontrou-o, traduziu. Aliás, outras fontes sebastianistas dão conta do parecer de Cide Mussa. O parecer de Cide Mussa é um documento notável pela clarividência que revela. O que ele diz é o seguinte: efetivamente, se Dom Sebastião pretende ir à África apenas para, como ele dizia, apoiar o príncipe desterrado Muley Mohamed contra o Abd el-Malik, que nós chamávamos de Muley Maluco, se é só uma ajuda, então o rei não deve ir. Porque se o rei for, ninguém acredita que é uma ajuda só. Toda a gente compreende que se o rei vai à testa de todas as forças portuguesas, é algo mais que ajudar um príncipe ao qual Portugal não devia favor nenhum. Não havia nenhuma obrigação para ajudarmos o tal príncipe desterrado, e diz o Cide Mussa, ninguém em todo o Marrocos acreditaria que Dom Sebastião ia só dar uma ajuda militar ao seu aliado. Portanto, se era disso que se tratava, o melhor era mandar um experimentado capitão à força de tropas, à frente de tropas, mas não ir o rei. Agora, se realmente o rei, com o pretexto de ajudar o tal príncipe que tinha sido deposto, pretendia conquistar o Império de Marrocos, então o rei que visse bem no que se metia, porque não havia a mínima hipótese dos portugueses nunca dominarem Marrocos. Marrocos era um longuíssimo espaço desértico, diz ele que de 30 e 30 léguas lá havia uma povoação. Os portugueses, mesmo que conquistassem alguma das grandes cidades, que era a cidade de Marrocos ou a cidade de Fez, ver-se-iam ali fechados, sem abastecimentos, sem água, sem nada. Seria preciso fazer uma linha a partir da costa muito para o interior e acabariam por morrer lá todos de fome e de sede. Essa vitória era completamente impossível. Portanto, quando Dom Sebastião se lança na aventura de Alcácer Quibir, nós não podemos pôr o problema com essa simplicidade. Ele perdeu, mas se tivesse ganho, não, porque há batalhas que nunca se ganham. E o talento do político é não travar aqueles combates nos quais
todas as regras do bom senso e da prudência mostram que não podem conduzir a um bom resultado. Mas, efetivamente, Dom Sebastião não é o político prudente. Esse homem que se diz que é o símbolo das nossas qualidades é, efetivamente, um jovem profundamente obcecado por um plano de grandeza e glória que desde a infância lhe meteram na consciência. Ele está convencido de que vai ser o capitão de Deus, como ele diz, e que há de, à frente dos seus homens, salvar a cristandade. É profundamente intolerante. É um homem que não é capaz de ouvir nas reuniões dos velhos capitães do norte da África ou dos experimentados políticos. Ele não admite uma observação nem um conselho. Mas mais do que isso, estabeleceu-se a lenda, alguns dos meus telespectadores até, porventura estarão convencidos disso. Estabeleceu-se a lenda de que Filipe II, rei de Espanha, teria empurrado Dom Sebastião para o abismo. Isso não é verdade. Filipe II foi de uma amizade e de uma lealdade sem mácula. Ele fez compreender ao jovem rei de Portugal que a aventura em que se ia precipitar era uma verdadeira temeridade. Fez-nos saber diretamente, por escritos que existem, através da opinião de experimentados capitães. Dom Sebastião não quis saber de nada. Depois, na própria organização do exército, não se sabia como é que devia ser constituída a expedição, cavalaria, infantaria, armas de pique, quer dizer, lanças ou armas de fogo, pois Dom Sebastião preferiu a versão que lhe parecia mais heroica, mais épica, mais cavaleiresca, tropas de infantaria armadas de grandes piques para se arremessarem, correndo em cargas heroicas sobre as chusmas dos mouros. É claro que tudo isto era um completo disparate, porque os mouros lutavam a cavalo, lutavam com armas de fogo, podiam espingardear de longe os portugueses. Os nossos velhos capitães tinham experiência de tudo isso, mas de nada disso El Rei Dom Sebastião fez caso. É, portanto, um jovem valente, sim, de uma valentia que vai até à temeridade. E a valentia, não duvido, é uma qualidade portuguesa, mas de uma valentia visionária, irrealista, temerária, que lançou o país numa tragédia. Mas o programa chama-se Sebastianismo, porque Dom Sebastião, como sabem, está na origem de uma lenda, a lenda sebastianista, a lenda de um Salvador que um dia há de vir numa manhã de bruma e nevoeiro para salvar Portugal. Também lhes queria dizer que o sebastianismo começou muito antes de Dom Sebastião. Eu encontrei num documento que até hoje não tem sido publicado, o livro chama-se Ditos Portugueses Dignos de Memória, e é uma coleção de histórias da época de Dom Sebastião. Uma longa coleção, ela está agora no prelo. Um dia falaremos nisto, porque realmente o assunto tem muito interesse. Mas uma das notícias que eu precisamente tenho aqui, considero-a, de certo modo, a certidão de nascimento do sebastianismo português, porque nos faz uma revelação curiosíssima. Como nasceram as trovas do famoso sapateiro do Trancoso, Gonçalo Anes de Bandarra. As trovas do Bandarra, como sabem, é um mistério. Bandarra é um homem que ali por volta de 1530 fez umas trovas cheias de messianismo, quer dizer, uma ânsia de salvação, um anelo de liberdade, misteriosas, mal se entendem,
E não se sabia como é que isso nasceu, como é que o sapateiro se meteu a fazer versos muito confusos, tão confusos. Sabem que quando uma coisa é confusa serve para tudo. E essa foi a sorte do Bandarra. Ele escrevia tão mal, que as estrofas, não querendo dizer nada, parece quererem dizer tudo. Bom, mas agora sabemos, depois do aparecimento deste documento, como é que apareceram as famosas estrofas do sapateiro do Trancoso. E este é um recado que vai especialmente para os meus ouvintes e amigos de Trancoso. É que em 1530 o rei Dom João III deu a vila de Trancoso a um irmão, o infante Dom Fernando. E a vila, uma velha vila de pequenos proprietários, de mesteirais, gente independente e livre, não aceitou depender senão do rei e revoltou-se. Houve uma revolta popular em Trancoso, revolta que durou vários anos, durante os quais o infante Dom Fernando não conseguiu tomar posse da vila, e nessa altura Trancoso nomeia um procurador junto do rei, que, segundo esta notícia, dizia que todos os moradores de Trancoso preferiam dar a vida, morrer pela sua terra, a deixarem de depender do rei. O defensor dos homens de Trancoso era um dos principais da terra e chamava-se Lopo Cardoso. Este homem chegou a estar preso por causa disso. Lopo Cardoso, o homem que defende a liberdade da sua terra no século XVI, fez despesas enormes, esteve anos na corte de Lisboa até que conseguiu o seu triunfo. É certo que depois, no fim, as coisas complicaram-se. Logo que ele conseguiu que a terra passasse para o rei, ele foi um bocado imprudente. Fugiu de Lisboa, galopou até Trancoso e à entrada da terra estavam os lavradores a trabalhar e ele disse: é gente, já somos livres, não precisamos de trabalhar mais. Correu tudo até à vila, rebentaram as portas da cadeia, enfim, fizeram por lá muitos desacatos e o Dom João III, nessa altura, mandou prender o procurador de Trancoso, que voltou a ferros para a corte de Lisboa. Mas aí está uma bela figura de resistência local, de uma revolta popular na defesa das liberdades municipais, que teria bom interesse agora homenagear. Bem, hoje, o sebastianismo, que começou por ser a luta pela liberdade de Trancoso, foi depois a esperança dos judeus na vinda do seu Messias, foi mais tarde a esperança dos portugueses no regresso de El Rei Dom Sebastião, foi durante a Restauração a esperança em que o rei Dom João IV conseguiria restaurar uma cristandade reunida, foi durante as invasões francesas a esperança de que El Rei viesse de longe para expulsar daqui as águias napoleónicas dos exércitos de Junot. E eu creio que hoje continuamos todos a ser sebastianistas. Todos ou quase todos. Creio que o sebastianismo hoje é esta tendência que é tão portuguesa para esperar uma salvação que não dependa de nós. É esta atitude tímida e pusilânime que pode não concordar, mas no fundo sempre aceita, que vai murmurando, mas afinal se resigna, que sonha, mas não luta, que se lamenta, mas não trabalha, que quer atingir um resultado, mas não aceita palmilhar o caminho, que quer usar anéis nos dedos, mas não aceita ter calos nas mãos. É a tendência no Messias que há de vir do sul ou do norte, do leste ou do oeste, e que acabará por nos salvar. Em todo caso, o Messias que não tenhamos de ser nós. A salvação
pela qual esperamos, mas que, no fundo, não estamos dispostos a construir pelo trabalho obstinado e duro, que é a única via de salvação aberta a qualquer povo, qualquer que o povo seja.